Isaías 53, versículo 4 e versículo 5, você achou? Isaías 53, verso 4, a palavra de Deus diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra e pela oportunidade que temos mais uma vez de ouvir a Tua voz, que é o nosso grande interesse esta manhã, ouvir a voz do Senhor, não a dos homens, com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus que procede do Senhor, que é o verdadeiro alimento, que é a verdade que liberta. É essa palavra que nós queremos ouvir essa manhã. E por isso te pedimos, fala conosco, e eu te peço, usa a minha vida por graça e misericórdia, me dá unção do teu Espírito para que a palavra seja chegar aos nossos corações. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Amados, esse texto é muito conhecido nas Escrituras, um texto do profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, e traz essa profecia, e se você ler o texto completo, eu li apenas 2 dos principais versículos aqui, mas você vê o que ele fala a respeito do Messias. E quem é o Messias? É Jesus, aqueles que os judeus esperavam e que veio, mas que por eles não foi ainda reconhecido. Mas o texto de Isaías mostra exatamente o que aconteceria com esse Messias, com esse Salvador, e as palavras aqui estão muito ligadas ao que aconteceu com Jesus. E mesmo tantos anos antes, ele revela qual seria a obra do Senhor Jesus. E a maior obra de Jesus é trazer a salvação ao mundo. E essa, eu digo, é a cura para a pior doença da humanidade. A gente tem muitas doenças na humanidade. Nós estamos aí vivendo, há algum tempo, uma doença que se espalhou, uma pandemia que se generalizou, mas não há doença pior do que a doença chamada pecado, porque esta é aquela que afasta o homem de Deus. As outras enfermidades são ruins, têm consequências físicas, adoecem, matam até, mas a pior enfermidade que é enfrentada pelo homem é uma doença fatídica, que é o pecado. E como diz a Bíblia, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, com esta doença chamada pecado, o homem fica irremediavelmente separado de Deus. E assim está o homem, desde que pecou lá no Éden. Mas a Bíblia diz que Deus veio buscar reconciliação, enviando o seu Filho Jesus, para que aquele que crê nele tenha a vida eterna, seja reconciliado, seja justificado por Deus e esteja de novo na presença do Senhor. Então, o que Isaías diz a respeito de Jesus se aplica neste sentido de que ele veio para trazer salvação e cura desta que é a pior enfermidade. E o que a Bíblia também afirma é que desta enfermidade todos estão enfermos. Não todos estão acometidos da Covid. A Covid pegou muita gente, mas tem gente que não pegou. Nem todo mundo pegou determinadas enfermidades, mas esta doença chamada pecado, a Bíblia diz que ela acometeu a toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Lá em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não faz o texto nenhuma exceção de alguém que não tenha esta doença chamada pecado. Também o texto do profeta Isaías, no capítulo 1, que eu quero ler com você, no versículo 5 e no versículo 6, está escrito assim:
porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amonecidas com óleo. Isaías diz no início do seu livro a situação da humanidade, do povo. Todos estão, segundo ele, doentes, enfermos, sem que haja nada e nada seja feito para que esta enfermidade seja diminuída. Então, esta é a situação da humanidade. Todos doentes por esta mesma doença. Outra característica no Salmo número 51, o salmista Davi diz para a gente no versículo número 5 do Salmo 51. Ele diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então diz o texto que essa doença é hereditária, porque todos nós nascemos com ela. Já nascemos em pecado. O ser humano não nasce bom e vai piorando aos poucos. Não, nós já nascemos com a tendência para o mal. Nós já nascemos irremediavelmente destinados ao mal. Assim fomos concebidos desde o ventre de nossas mães, diz também a Bíblia. E o que mais diz a Bíblia sobre esta enfermidade? Em Romanos capítulo 6, agora, no versículo número 23, Romanos capítulo 6, verso número 23, está escrito, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia também diz que essa doença chamada pecado, ela tem como consequência, irremediavelmente, a morte. A consequência dessa doença, então, diz ela que é uma doença grave e mortal, da qual ninguém pode escapar. A gente anda tão preocupado com as enfermidades, as pessoas ficaram tão temerosas com a pandemia, né? Tão amedrontadas com esse vírus, mas não têm medo daquilo que é pior do que qualquer uma enfermidade, daquela que nós nascemos com ela e certamente vai nos levar à morte. Muitas pessoas pegaram doença e não morreram, mas esta não, esta chamada pecado, a Bíblia diz que o salário, a recompensa por ela é a morte. Mas o mesmo versículo, graças a Deus, diz mais, há um mais aqui, o dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, há uma realidade nessa doença, sua mortalidade é de 100%, mas há uma alternativa, apenas uma alternativa a ela, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, Deus proveu um médico, um remédio para essa doença. E um médico que não falha, porque ele conhece melhor do que ninguém a nossa vida e também a gravidade desta doença. Em João, no capítulo 11, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando avisaram que Lázaro estava doente, Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Deus tem o controle de todas as coisas e nada foge ao seu controle. E ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Veja, amados, o pecado é para a morte, o pecado produz morte. Mas se eu me deixar tocar por Cristo, aquilo que me destinava à morte me leva para a glória de Deus. Lázaro, de fato, morreu e ficou sepultado. E ficou já cheirando mal, como diz a Bíblia. Mas ao ouvir a voz de Jesus, saiu do túmulo e andou ressuscitado.
Então é para a glória de Deus. Só a nossa salvação é para a glória de Deus. A cura dessa doença maldita, incurável, chamada pecado, proporcionada por Cristo, é para a glória de Deus. E ele, Jesus, conhece essa enfermidade. Ele, que é o médico, conhece esta doença e sabe o que ele pode fazer por cada um de nós. Disseram a ele: Lázaro, a quem você ama, está enfermo. E quando nós recebemos uma notícia dessa, o que a gente pensa, né? Olha, a pessoa a quem você ama está doente. Você logo fica preocupado. Mas Jesus não ficou preocupado, porque ele sabia e conhecia e tinha um controle de todas as coisas. Esse é Jesus, que tem um controle de todas as coisas e que é o único que pode curar você desta doença chamada pecado. E a Bíblia diz sobre Jesus em Hebreus, no capítulo 2, no versículo número 17, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no verso número 17, a Bíblia fala de uma característica de Jesus. Diz assim: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. De quem a Bíblia está falando? De Jesus. E diz a Bíblia que ele foi preparado realmente para isto, para ser sacerdote, intermediário entre Deus e o homem. E diz a Bíblia que ele veio fazer propiciação, ou seja, substituição pelo prêmio do meu pecado. Qual é o prêmio do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Por isso ele morreu por mim, no meu lugar, ao invés de mim. Mas o que o texto diz, e é um detalhe muito importante, é que ele se tornou semelhante a nós, ou seja, como homem, semelhante a nós, mas para ser misericordioso e fiel. Sumo sacerdote. Diz a Bíblia que Jesus é misericordioso. E é o que ele tem tido de nós, misericórdia. Ninguém é salvo porque merece, mas porque Deus age com misericórdia. Ao agir com misericórdia, Deus não nos dá aquilo que realmente merecemos, que é a morte. O salário do pecado não é a morte, então quem peca merece a morte. Mas por Deus ser misericordioso, ele não nos dá aquilo que nós de fato merecemos. Esse é Jesus, que além de conhecer a doença, é misericordioso. E além disso, diz a Bíblia também em Lucas capítulo 18, no versículo 15 até o versículo 16, em Lucas 18, do 15 ao 16, diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus, misericordioso, bondoso, disponível. Todos que quiserem vir a ele podem vir. Seus discípulos uma vez tentaram impedir até as crianças de se aproximar, porque a criança não tinha grande valor naquela sociedade. Mas Jesus diz: não, deixem que elas venham. Podem vir. Quem quiser chegar perto de Jesus, pode vir. Não tem que marcar hora, não tem que marcar agenda. Jesus está disponível até para as crianças. Qualquer um pode chegar à presença daquele que é o único que pode salvar. E daquele que, como diz o texto em Isaías, a qual eu volto agora, Isaías 53, leio contigo o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem viu Jesus na cruz pensou: foi ele abandonado por Deus, ferido por Deus, oprimido, como quem realmente está em abandono. Mas foi ele que a Bíblia diz levou sobre si as nossas enfermidades. Então,
É esse Jesus que cura e é o único que pode curar a doença incurável que afeta toda a humanidade. E por que ele pode fazer isso? Como diz a Bíblia, porque ele tomou o nosso lugar. Tomou o lugar que era meu e o lugar que era seu. Em 2 aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo número 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós fomos justificados, nos tornamos justos, porque ele se tornou pecado por nós. Ou seja, nos substituiu, assumiu o nosso lugar. Também em Gálatas, no capítulo 3, um pouco adiante, no verso 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se tornou maldito. Maldito era eu, pecador, mas ele se fez maldito ao ser pendurado na cruz, ao lado de malfeitores. Ele se tornou aquilo que eu deveria ter pago, e ele então me substituiu, e é por isso que eu posso ser salvo. E a cura oferecida por ele, como diz a Bíblia em João, no capítulo 3, no versículo 16, ela é indiscriminada, ela é para todos. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz alguma distinção esse texto? Exclui alguém? Todo aquele que nele crê não morra, não pereça. Ao contrário, receba de Deus a vida eterna. Então, estamos diante do problema que é o pecado, da doença, da mortalidade que é completa, e estamos diante do único que pode resolver esse problema e tomar o nosso lugar. Voltando ao texto em Isaías, o texto que lemos aqui no início, no capítulo 53, ele diz agora no versículo 5, que nós lemos aqui no início: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele então nos salvou. Recebemos dele o perdão pelas nossas iniquidades, porque ele sofreu o castigo, foi moído por elas. Nós merecíamos o castigo, mas o castigo foi atribuído a ele, é o que diz a Bíblia. Então, por causa dele, nós fomos salvos, e somente por ele, somente por causa dele. Também nos diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo número 24: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Sobre o corpo de Cristo na cruz, Pedro diz, ele carregou os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pedro aqui faz alusão ao texto de Isaías, dizendo que aquele texto representava, ao falar do Messias, por suas chagas, por suas pisaduras, por suas marcas, por seus castigos, nós fomos salvos. Foi esse o trabalho de Jesus naquela cruz. A salvação, a cura para a doença da qual ninguém vai escapar, que irremediavelmente leva à morte, e a pior das mortes, a morte eterna.
Mas em Cristo nos é oferecida a melhor das vidas, a vida eterna. E como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja, ao contrário da morte eterna, nos é oferecida a vida eterna. Talvez alguém pergunte, ora, diante de algo tão importante, tão precioso, não é? Imagina, irmãos, nós temos aqui uma doença e temos aqui a solução. É o que estão fazendo aí com a pandemia, né? Temos aqui um vírus e alguém disse que tem uma vacina. O outro diz que tem um remédio. O que as pessoas ganham com isso? Dinheiro. Muito dinheiro, né? Dinheiro a rodo, na expectativa de que há uma solução. A vacina é a solução, a pílula é a solução. E a gente vende vacina, a gente vende pílula. Aí eu pergunto, e agora? Em Cristo, a única solução para essa terrível doença. Qual o preço? Alguém perguntaria. Sabe qual é a melhor notícia de todas? É de graça. O preço é muito mais barato do que a vacina da Pfizer. O preço é gratuito. E o pior, funciona. A da Pfizer não funciona. Porque você toma e tem vírus. O preço é de graça, irmãos. O que eu preciso fazer? Quanto eu preciso pagar por essa cura que vai me levar à vida e à vida eterna? Quanto eu preciso pagar por essa cura que diz que ainda que eu morra, eu viverei? Como disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quanto eu preciso pagar por essa cura tão maravilhosa, esse remédio tão milagroso que vai me manter por toda a eternidade. Como eu disse, a novidade, a grande novidade é que de graça você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. Você não precisa vender seus bens, nem empenhar seus móveis, seus bens móveis, nada disso você precisa fazer, porque isto te é oferecido de graça. Então, o que eu preciso fazer? A Bíblia diz simplesmente o que é necessário. Em Efésios, no capítulo 2, vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo número 8 e no versículo número 9. Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos. Graça é de graça. Mediante o que, irmãos? A fé. O meio é a fé. E isto não vem de vós, não vem de vocês. É dom. Dom é presente. É presente de Deus. Não de obras que vocês possam realizar. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém tire vantagem, para que ninguém diga, eu me salvei. Eu fiz alguma coisa e eu conquistei a salvação. Tem aqui o meu currículo, as minhas obras, e por isso mereço entrar no céu. Paulo diz, isto não vem de vocês, isto é dom de Deus. E é mediante apenas a fé. Então a única coisa que o homem precisa, não como pagamento, porque isto também vem de Deus, é dom de Deus, a fé é um dom de Deus. A única coisa que é preciso ser apresentada é a minha fé. Como disse lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, olha o crer. A única coisa que eu preciso é acreditar. E acreditar é o ato da minha fé. Ao crer, eu digo assim, eu creio que Jesus não morreu em vão. Eu creio que o seu castigo na cruz não foi em vão. Eu creio que não há outro meio ou método pelo qual eu possa ser salvo. Se houvesse uma alternativa, o trabalho de Cristo seria em vão. Todo aquele sofrimento não valeria de nada. Quando eu acho que tenho outra forma de ser salvo, eu estou dizendo assim, Jesus, você não precisava ter sofrido na cruz. Jesus, você não precisava ser castigado, porque eu consigo, com as minhas boas ações, sendo bonzinho, ser salvo.
Então, olha, eu acho que o Senhor morreu inutilmente. O Senhor deveria ter me ensinado que bastaria eu fazer caridade, bastaria eu ser uma boa pessoa, que eu pagaria o preço do meu pecado. Acho que o Senhor morreu à toa. Quando alguém diz isso, é isso que está dizendo. Porque não há outro meio a não ser Jesus. E a única coisa que é requerida do homem é acreditar. Parece tão difícil para alguns. Parece tão complicado para alguns. É só isso, pastor? Não tenho que pagar nada, não tenho que fazer um sacrifício, não tenho que fazer caridade, não tenho que isso ou aquilo outro. Não, porque senão você se acharia bom. Não, porque senão você se gloriaria. E não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo Paulo. E o que eu preciso fazer? Apenas crer. E ao acreditar o que está inserido nesse ato, eu reconheço. Quando eu creio em Jesus, primeira coisa, eu reconheço que eu nasci em pecado. Eu reconheço que em mim não há nada bom. Eu reconheço que carecia da glória de Deus. Então, ao reconhecer isso, eu reconheço o meu pecado. Em Jeremias, no capítulo 3, no versículo número 13, o profeta Jeremias nos diz algo importante. Jeremias 3, 13, ele diz assim: tão somente, reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. O reconhecimento do erro talvez seja o maior conflito do ser humano. Reconhecer-se pecador. Por isso a mensagem do Evangelho não é muito bem aceita pelas pessoas. Porque, em primeiro lugar, ela diz para mim que eu sou pecador, que eu nasci em pecado. E já alguém contesta: não, eu sou bom. Como assim? Eu sou uma pessoa legal, decente. Eu não sou tão ruim quanto os outros que eu conheço, quanto o meu vizinho, quanto os bandidos que estão na cadeia. Não, eu sou uma pessoa diferente. Mas o que a Bíblia diz é que eu preciso reconhecer. Tão somente ao crer, eu reconheço. Porque caso não faça isso, Jesus não precisava ter morrido por mim. Não era necessário todo aquele sangue, sofrimento e dor. Haveria outra forma, haveria outro método. Então o homem, ao tentar se justificar, ele abandona a justificação que vem de Deus através de Jesus Cristo e não reconhece os seus pecados. E a palavra de Jeremias é forte, ele diz: reconhece que você se prostituiu. Quem é que vai reconhecer isso? É forte a palavra. A prostituição de cada um de nós é a gente gastar a nossa vida com coisas que não são de Deus. E isso é a realidade da maioria das pessoas que hoje vivem nesse mundo. Gastam suas vidas longe de Deus. É a prostituição que precisa ser reconhecida. E quem vai reconhecer isso? Mas, na verdade, o que é requerido é fé. E a fé inclui este reconhecimento. Ela pressupõe esse reconhecimento porque eu acredito naquilo que Deus fez por mim. Eu acredito que eu, por mim só, não consigo me salvar. Eu, por mim mesmo, não consigo resolver o problema do meu pecado. E isso, então, me leva a um passo que também é como uma consequência. Não é isto que me salva, mas é a consequência. Quem me salva é Cristo. Mas se eu creio, eu admito que eu sou pecador. E aí diz entra no que diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa confissão
é uma consequência da minha fé. Ao crer, eu já admito que eu sou pecador. Ao crer, eu já concordo com aquilo que Deus diz a respeito de mim mesmo, de que eu sou pecador e que essa doença vai me matar e que a única alternativa é eu receber aquilo que Ele me ofereceu, sua morte em meu lugar, sua substituição. Mas João adverte que se eu, ao contrário, digo que não tenho cometido pecado, ao dizer isso, ao negar essa realidade, o que o homem faz Deus de mentiroso. Chama toda a palavra de Deus, tudo aquilo que lemos até agora, de mentira, de balela. Faço Deus de mentiroso, ao dizer que não tenho cometido pecado. Mas se eu não faço isso e confesso, Ele é fiel e justo. Ele me purifica, Ele me perdoa e o melhor, Ele me salva. E aí, diante desta realidade, o que me resta, segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 10, leia comigo, Mateus capítulo número 10, versículo 32 e versículo 33. Jesus, são palavras dele, nos diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A confissão é uma consequência da minha fé. E esta confissão é diante dos homens. E Jesus se compromete com esta confissão dizendo que se você o confessar diante dos homens, Ele também confessa você diante do Pai. Mas se você o negar, aí Ele também o nega. E veja agora, para terminarmos, o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e no versículo 10. Palavras também de muita importância a respeito da salvação. Romanos 10, do 9 ao 10. Se com a tua boca, você próprio, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora olha o que ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então diz a Bíblia que há duas coisas envolvidas aqui. Primeiro, a crença, que é aquilo que me salva. Porque ao crer, como já foi dito, concordo com Deus a respeito do que Ele sabe sobre mim mesmo, meus pecados, minha necessidade de misericórdia, de graça. Como eu creio, eu concordo com Deus sobre tudo isso. Mas aí a Bíblia diz que ao crer com o meu coração, a minha boca precisa confessar. A palavra de Deus também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração crê, está cheio de fé, a minha boca pronuncia as palavras que eu creio com o meu coração. E aí ele então diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. E Jesus diz: se você confessar diante dos homens, eu também confesso você. Veja, amados, como se dá a salvação. A doença é séria e leva à morte, mas em Cristo há vida e vida eterna. E o que eu preciso fazer? Crer e falar que eu creio. Crer e botar para fora que eu acredito. É só isso necessário, mais nada. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos leva a conhecer a respeito da salvação. E que esse conhecimento produza realmente salvação naqueles que ouvem a Tua palavra. E que ao ouvirem e crerem, possam com suas bocas espontaneamente confessar a respeito da salvação. É o que eu te peço, Pai. Há alguém aqui entre nós que quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ouviu a palavra da verdade, creu no seu coração e deseja confessar publicamente?
Alguém quer fazer isso? Levante a mão e acene para mim, para que eu possa orar junto com você. Há alguém que quer entregar sua vida para Cristo e confessá-lo como Senhor de sua vida? Não? Alguém ali? O José, vem cá, José, vamos orar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida do José, Senhor, que agora diante de toda a igreja, diante dos homens, confessa ao Senhor. Como diz a tua palavra, eu creio que também o Senhor o confessará diante do Pai, porque a sua vida agora é salva pelo Senhor. São perdoados os seus pecados, para que ele viva uma vida eterna contigo, Pai. E eu te agradeço por isso, orando junto com ele e com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, José. Glória a Deus. Amém.